Olá, gente, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Meu nome é Milena, bem-vindo ao canal Mística de Circo. Hoje eu vou fazer uma leitura para o signo de Áries, para quem tem forte no mapa. Áries, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. O que a espiritualidade quer falar com o signo de Áries? Áries, junho. Julho, na verdade, né? Junho já passou. O unicórnio. Nossa, saiu muitas. Eu vou aceitar só a primeira que caiu. Que foi o viado. Mas o que? O tigre. Aqui parece que você tá se achando comum demais. Você não tá conseguindo ver o extraordinário que há dentro de você. Parece que você tá vivendo muito na mesmice. E isso enxergando que talvez você e ou a vida não sejam tão extraordinárias quanto você gostaria, quanto você sempre imaginou, quanto sempre você idealizou. Só que aqui tá falando que na verdade você tá manipulando algumas energias erradas e deixando muitas coisas escaparem. Porque esse unicórnio pra mim vem falando que você tem uma visão além do alcance, ou seja, vocês são pessoas que têm muito conectado e essa coisa de ver através, ver nas entrelinhas. Tem uma sensação às vezes de você só saber que algo vai acontecer, você não consegue explicar, mas às vezes você tem a certeza de alguma coisa e parece que você não consegue enxergar essa sua beleza sonhadora, essa que acredita no extraordinário, que acredita no invisível, que acredita na espiritualidade. Parece que você sempre se viu alguém muito comum e que não fosse realizar grandes coisas. Só que aqui junto com o tigre tá me falando que sim. Primeiro, você consegue e você deve ir atrás dessas coisas. Mas também parece que tem uma energia aqui que ela tá te sondando. Como se uma energia externa, muitas vezes, eu não sei se aqui é uma pessoa, se você sente de fato algo, não é sente de fato, se é uma pessoa materializada, por exemplo, algo que você teme materializado, ou se é algo que você sente, por você ser muito intuitivo, muito sensitivo, parece que você sente algumas coisas e às vezes você não consegue explicar. E aqui eu vejo que às vezes você se sente ameaçado, como se alguém estivesse enviando uma energia para você de opressão. E muitas vezes você sente essa energia e você acha que de fato ela vai comandar a sua vida. Então aqui também está mostrando que tem um campo um pouco mais aberto, então tá na hora de você se conectar com esse seu lado idealizador, criativo, porque ele sempre está conectado também à sua espiritualidade de certa forma. E aí parece que é quando você se conecta com esse lado que você começa a fazer mais as coisas da espiritualidade, que elas te intuem quando você está nesse mundo mais lúdico, e aí você consegue fechar o seu corpo e essas energias externas elas não conseguem te acessar, porque você começou a cuidar mais do seu próprio campo, do invisível, e parece que esse cuidar do seu campo invisível, da sua vida invisível, das sensações que você tem e você não consegue explicar com a mente lógica e racional, parece que você muitas vezes ignora esse tipo de intuição, essa sabedoria que você tem de não saber o porquê, mas sabe que tem que fazer. E ao mesmo tempo parece que isso se perde também, porque como você está num campo aberto, as coisas vêm e elas vão muito rápido, parece que não fica ali aquilo que você intuiu. É algo que você, quando não está conectado com essa energia do lúdico, de entender o porquê isso veio, parece que se esvai, que você não capta de fato a mensagem, não é algo que te causa essa certa curiosidade que quando você está nesse lado mais lúdico, causa. E vai você ir atrás das respostas, parece que aqui você também... quando entra nessa energia, entende que você não sabe de nada. E quando você está na energia do tigre, já é uma energia de eu sei o que eu estou fazendo. E isso é ótimo. Só que parece que muitas vezes esse eu sei o que eu estou fazendo faz com que você perca um pouco dos sinais que a espiritualidade te dá quando você está muito ativo. Porque você não está tendo tempo de olhar nesses detalhes. Mas aí quando você está com esses dois lados equilibrados, você consegue fazer e ao mesmo tempo brincar com esse seu lado
mais sensível. E de certa forma não é um brincar assim, de coisa boba. Não, isso agrega para sua vida, isso faz com que você se sinta muito emocionalmente mais estável, porque você está dando vazão para essas coisas que você tem curiosidade, assim como também faz com que você tenha essa certa rotina de se conectar com um lado oculto, por conta da curiosidade da criança, dessa coisa mais leve. Mais 2 cartas, por favor. Ai, não. Só mais uma. Já caiu o morcego, que eu esqueci de mostrar. Mais uma, por favor. O crocodilo. Então aqui esse morcego pra mim veio como você sabe se desviar dos perigos eminentes que podem acontecer na sua vida, pelo jeito que você vai sentindo as coisas, os ambientes, as pessoas, os sinais, mas para isso você tem que estar conectado com esse seu lado extraordinário, esse lado mais da criatividade, da curiosidade, esse lado seu muito mais leve, que muitas vezes a vida adulta faz com que você reprima, porque você entendeu que cresceu, né, entendendo que ele não era útil, mas agora a vida quer que você aprenda que ele é muito útil e que você tem esse dom de se conectar com o outro mundo. Então, quanto mais você praticar isso, mais fácil vai ser para você interpretar os sinais e conseguir se desviando das coisas que podem ocorrer que não seriam muito agradáveis. Tá? Que parece que muitas vezes tem livramentos por seguir essa sua intuição e às vezes essa sensibilidade que às vezes aqui eu vejo que você não leva nem uma forma tão... Você não crê tanto às vezes, sabe? É só algo do tipo... eu senti e vou fazer. Então eu vejo que eu preciso também aqui ter uma maturidade de como lidar com essa situação e não achar que ela sempre diminuir ela por ser conectada com essa coisa mais lúdica. E aí parece que essa energia, junto com a vida te preparando aqui, te testando várias vezes a paciência, porque esse crocodilo me vem como você foi uma pessoa que aprendeu a esperar. Que muitas das coisas que você queria quando você foi com muita garra, as coisas, ao primeiro momento, parecia que ela se frustrava, assim, que ela não ia. É como se sempre você estivesse tentando ir, mas a vida estivesse te falando, olha, você tem que aprender a esperar. E aqui parece que todo esse aprendizado que você teve ao longo da vida, dessa paciência, vai ser usado agora. Porque é para que você consiga se conectar com esse seu lado. Que tem sensibilidade maior com o culto, é preciso paciência, é preciso acalmar o coração. Então aqui eu vejo que é uma boa hora de você cada vez mais trabalhar esse seu lado. Então, ao invés de esperar que a vida traga situações externas para que você crie paciência, para você também começar a tentar dominar mais a mente, botar na sua rotina, por exemplo, formas de silenciá-la, seja lendo, seja principalmente meditando aqui. Eu sinto que é preciso ter uma certa espera para que você consiga receber as coisas. Porque aqui está mostrando que você é uma pessoa que tem uma energia extremamente feminina. Então, você capta as coisas com uma facilidade aqui. Essa coisa do feminino de receber. Mas que quando esse seu lado feminino do cálice, ele tá lotado de coisas para que você faça, quando você não consegue acalmar a mente, nem por uns 10 minutinhos no dia, faz com que você esteja o tempo todo enchendo esse cálice. Então você não consegue receber e quando recebe, acha que é algo confuso, que não tem muito a ver. Entende o que eu quero dizer? Vamos começar a ler o tarô? O que mais?
Rei de Pentáculos, Rei de Copas, Pajem de Ouros. Mais duas, por favor. Nove de Ouros. Pô, mas esse foi o último que eu mostrei. Mas esse que é o primeiro. Pajem de Espadas. Bom, aqui tem duas energias de pajens e duas energias de rei. O que é que isso me diz? Que parece que você está iniciando uma coisa e essa coisa ela consegue lidar com esses seus dois lados. Ela consegue tanto trazer essa energia do fogo em você quanto a energia da receptividade. Então é um trabalho que parece que ele consegue fazer com que você se sinta completa, inteira dentro dele. Só que é preciso que você trabalhe algumas coisas para que você desenvolva isso e aí você consiga sentir essa maior segurança, porque aqui eu ainda vejo que você está muito inseguro nesse trabalho, nesse caminho a seguir, nessa relação. Eu sinto aqui que é mais algo conectado ao trabalho e ou conectado ao seu autoconhecimento. Não sinto aqui que tenha tanto a ver com uma outra pessoa. Aqui eu vejo muito mais uma coisa sua, onde você está trabalhando para conseguir uma certa independência. E eu não sei se essa independência ela tem só a ver com algo material. Parece que essa busca pela independência ela também tem algo a ver dentro de você ter se sentido muitas vezes dependente dos outros. De sentir que muitas vezes as outras pessoas tinham que trazer certos recursos. Porque aqui você veio muito mais na energia do cervo do que na energia do tigre, embora eu tenha visto essa energia do tigre como uma energia muito forte dentro de você, mas que você não consegue exteriorizá-la. E quando você consegue exteriorizá-la é de um modo extremamente exacerbado, ou seja, de um modo que acaba apagando esse outro seu lado. Então você não está conseguindo juntar a sua energia, esse Rei de Ouros aqui, madura, seu lado, mas pode ser magia também, mas seu lado responsável, maduro, constante, determinado, junto com o seu lado lúdico. Aqui parece que muitas vezes quando você entra em contato com essas duas energias, você tende ou ir pra cá ou ir pra cá, você nunca tá em busca de equilibrá-las, porque parece que sempre você entendeu como se você fosse só uma dessas energias, quando na verdade você é as duas. E é no equilíbrio dessas duas energias que você vai começar a se sentir cada vez mais forte, seguro nas coisas, nas escolhas que você está tendo. E ao mesmo tempo, essas escolhas elas vão estar intimamente relacionadas com o modo de que você anda vivendo. E parece que aqui você está em busca de um maior conforto, de um maior prazer, de tentar viver apenas para pagar conta. Eu tô aqui entendendo que você está numa busca desse extraordinário para entender o que mais tem nessa vida, né? Além de trabalhar e pagar conta. E eu vejo que isso está trazendo muitos frutos dentro de você, mas principalmente uma grande libertação aqui, de entender que você não precisa seguir certos caminhos, nem certos padrões, porque alguém disse, ou porque em algum momento você mesmo achou que poderia ser um bom caminho para você, mas hoje você vê que não. Então aqui tem um grande medo também de se arriscar, por ser algo que foi intuído, assim, veio do nada essa vontade de mudar de caminho. Pode ser aqui que você já tivesse quase estabelecida em algum caminho. Conselho. Mais uma. Farol, não duvide do seu valor. Fênix, como é esse negócio de felizes para sempre. E expectativas. Não busque a aprovação de ninguém. Então aqui parece que você está indo em busca do caminho que faz sentido para você, do o que faz nessa vida você ter a certeza de que vale a pena viver, de que vale a pena investir nisso. Parece aqui que você encontrou um lugar, e aí esse um lugar pode ser um lugar dentro de você, ou, por exemplo,
um tipo de trabalho que você gosta de fazer e que isso está... parece que esse trabalho ele te ajuda a lidar com certas questões que você tem internamente. E que por ele ter vindo depois de um certo caminho em que você tinha certeza, por isso que bate mais essa dúvida, se escolhi certo. Algumas pessoas aqui já escolheram, já estão quase estabelecidas nesse caminho, mas tem outras que não, porque estão bem no início, nessa troca de será que eu devo me arriscar? Porque aqui parece que você foi muito direcionado às vezes, você olhava pro chão, vamos dizer assim, e via qual era o caminho que estava marcado e você ia. E às vezes você, além de seguir esse caminho que era deixado por outros, também tem uma expectativa da sua vida ser comparada o tempo todo às pessoas que já trilharam esse caminho. E aí você não entende o seu próprio caminho e olha as coisas que você viveu. Você tá sempre comparando com o externo e sempre achando que você não é boa, nunca é o suficiente. Mas aqui tá falando que sim, você é boa o suficiente. Só que é preciso que você consiga analisar quais são as suas características que podem te ajudar nesse momento e conseguir equilibrá-las. O que não é uma tarefa fácil, porque a gente está o tempo todo lutando contra essa vozinha na nossa cabeça que fala que a gente não é bom o suficiente, que é extremamente dura. E não só isso, né? Muitas vezes também é o que os outros dizem, porque às vezes as pessoas elas crescem e esquecem de que elas cresceram, né? E que elas não precisam de ninguém que as diga o que fazer. E sim que ela precisa procurar o próprio caminho. E às vezes procurar o próprio caminho, não se conhecendo, é muito difícil. E aí fica essa confusão de expectativas, de coisas que eu já escolhi e eu tenho medo de largar, esses apegos com o que os outros vão falar, sabe? Começa a entulhar vários problemas, e às vezes em uma escolha que poderia ser muito mais simples. Mas aqui eu vejo também você não precisando de outras pessoas para te defender, para se defender, né? Ou seja, muitas vezes parece que você não sabia estabelecer certos limites. Então, como você estava sempre no 8 ou 80, ou seja, ou quando você estava numa pessoa extremamente conectada mais à mente aqui e também à sua maturidade, às suas escolhas, às suas experiências. Quando você estava com essa energia, você tinha atitudes muito mais práticas e às vezes você nem levava as coisas que aconteciam pro coração. Só que quando você está no lado emocional, tudo te dói. E aí muitas vezes se tudo te dói, você leva as coisas demais pro coração, pode até às vezes sentir coisas que nem é sobre você, sabe? É sobre alguém falou algo, mas aí você pegou pra si. Então essa oscilação entre essas duas características suas que você muitas vezes não consegue entender que elas precisam viver dentro de você em paz e harmonia. Não é só uma excluindo a outra. Porque aqui parece que você sempre entendeu como se uma característica sua, um lado, uma energia sua tivesse que comandar dentro de você. Mas aqui a vida quer te ensinar que não é uma. São todas as que existem e você precisa comandar elas todas ao mesmo tempo. E sim, é difícil, mas é quando você vai pegando jeito, as coisas vão ficando mais fáceis, porque você vai fazendo as coisas que te dão muito amor, que te dão muito desejo, muita vontade, e as coisas começam a ficar mais fluidas, porque você para de resistir tanto ao que você realmente quer, ao caminho que verdadeiramente faz sentido pra você. Certo? É isso que eu tenho pra vocês. Em breve tem mais vídeo aqui no canal. Até logo!